Boa tarde a todos. Às 15h13 do dia 29 de fevereiro de 2016, no auditório vereador José Natal Badue, da Câmara Municipal de Bragança, da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a 4ª audiência pública do Poder Legislativo Bragantino no presente exercício, convocada por edital 22/2016, constando na pauta a seguinte matéria: projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2016, do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, que dispõe sobre alteração do artigo 156 da Lei Orgânica do município de Bragança Paulista. O referido artigo trata de bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer. Queremos registrar a presença do Adriano Cezila, secretário municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal, Maria Bueno da Silva, da entidade Fé e Cidadania, Dirce Guimarães, também Fé e Cidadania, Walter Rezende, gestor ambiental representando a sociedade civil, e arquiteto Joca Vasconcelos, da Associação de Engenheiros e Arquitetos da Agro-Região Bragança, como conselheiro. Também dos nossos assessores, do Diogo, assessor do Marcos Vale, Maria Ângela, assessora da vereadora Rita Vale. Muito bem. Para que nós possamos encaminhar de maneira objetiva essa sessão, eu gostaria de abrir a palavra inicialmente ao secretário, para expor um pouquinho sobre o projeto, e depois nós encaminharmos algumas dúvidas, algumas questões nesse sentido, e aguardarmos posteriormente a matéria com a votação em plenário. Por favor, Cezila. Boa tarde a todos. Todos estão presentes aqui. Eu queria deixar algumas palavrinhas aí para esclarecer o que é o projeto de lei. Numa pesquisa que a gente fez na prefeitura, a gente notou a necessidade de alterar essa parte da lei orgânica para possibilitar algumas ações da prefeitura para melhoria aí de algumas áreas da cidade. O foco principalmente dessa alteração são as vielas, o sistema de lazer e algumas áreas aí que não têm titulação, mas que poderiam ter um uso otimizado aí para a população em geral. A gente fez uma alteração até na proposta para deixar claro que o objeto da alteração não inclui área verde e área institucional, que é vedado pela Constituição Estadual. Então, esses tipos de área eles estão fora de qualquer possibilidade de alteração, aí, até pela força da Constituição Estadual. Mas esses outros tipos de área que eu já citei. E a gente fica à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. Tá. Nós vimos aí no projeto, Adriano, a primeira questão que você já apresentou, né, que para que ocorra qualquer tipo de alteração nesse sentido, é necessário que seja feito, primeiro que tudo, por lei municipal. Não é por decreto, não é por determinação pessoal de ninguém ou por interesse particular. Na verdade, é por interesse municipal através de lei. Ou seja, terá que passar pela Câmara cada alteração. Cada área que for desafetada, cada área que for cedida ou vendida, ou de alguma forma, ela terá só com autorização da Câmara. Acho que isso está bem claro. Eu acrescento ainda, boa tarde a todos, eu acrescento aí a sua fala, padre, que além da prerrogativa da Câmara, ela deve ter passado pelo Concidades, pelo Conselho das Cidades, para que haja essa alteração, inclusive. Teve sim, tem essa prerrogativa de alteração através de lei, e no processo da proposta teve anuência do Concidade. Tá, eu inclusive pediria, senhor secretário, que o senhor enviasse para a gente juntar nesse processo do projeto de lei
a ata de conciliação e de consenso do Concidades, para que a gente tenha validado aqui essa questão prioritária da passagem e da aprovação pelo Conselho. Eu vou providenciar isso, pode deixar. Tá, registrar a presença do vereador Paulo Mário. Também, secretário, eu penso que nós poderíamos até rever alguma coisa, até propor também. No parágrafo 1º propõe aqui também a cessão. Tendo vista que é bem público, talvez a cessão não fosse bem-vinda. E essa palavra, cedidos, ela pode gerar interesse particular de alguma forma. Talvez pudesse ser revisto, até como emenda, ser retirada a palavra cedidos. Né? Eu acredito que como emenda pode ser uma proposta. No parágrafo 1º. Tá. Não está aberta a palavra, quem dela quiser fazer uso, por favor. A gente pede só que se identifique. É só... Tem em cima, Maria. É só empurrar bem em cima. Tá? Alô? Aí, agora deu. Deu certo. Tinha mais um. É só uma questão a respeito desse parágrafo 1º. Eu ia pegar o meu celular para ver a lei orgânica, que eu não tenho parece que ele já é um parágrafo da LOM. Eu só queria ter certeza. Parece que ele já é um parágrafo da LOM. Na verdade, a lei ela prevê a substituição do artigo 1º, colocando o 1º e o 2º como o 2º e 3º. Então, mas essa redação já é da LOM, não é? Eu só queria ter certeza. Não, o parágrafo 1º proposto pelo projeto de lei, ele está sendo criado e substituído pelo 2º e 3º, que é 1º e 2º. Certo. Tá. Não, ele não... Tamara, se você quiser, posso até ler o parágrafo 1º, que diz o que diz... O artigo não, 156. Eu fiquei na dúvida, eu acho que é da própria lei estadual, a lei que diz assim, né? 156 Desde assim, que, não é a lei estadual, não é o artigo 180 da lei estadual, eu acho. Porque eu já vi essa redação aqui, eu só queria ter certeza. O 156 diz assim, só para todos terem conhecimento. Os bens públicos, 156. Os bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes do lazer, assim destinadas por leis, decretos, normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente, sadio e de boa qualidade de vida da coletividade, não poderão, a qualquer título, ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal. Então, está ali, na verdade, consta como não poderão. A minha primeira observação é esta. Exceto nas hipóteses permitidas pelo artigo 180 da Constituição do Estado, que não diz exatamente o que está no projeto, né? Então, essa é a minha primeira questão, que eu já coloquei. Eu apresentei por escrito para a comissão, depois eu vou substituir pela que eu trouxe assinada, né? Que é uma das questões, que seria a segunda questão que eu apresento no meu relatório, com relação ao projeto. Maria, só fazendo uma observação. Sim. Aqui no projeto de lei proposto, ele menciona o artigo 180 da Constituição no artigo mesmo. Sim. Então, ele praticamente está contemplando... É que a lei o artigo 180 da Constituição, ele diz, exceto nas hipóteses permitidas, né? E só que as hipóteses que o artigo 180 permite não são as hipóteses que estão aqui no projeto, que é o que eu estou apresentando aqui que eu estou apresentando, né, por escrito para a comissão. O artigo 180 diz assim: as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação
fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de, 2 pontos. É o artigo 180 da Constituição. Estou acompanhando. Loteamentos cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada, ou seja, de difícil reversão. Outro. Equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento. Outro. Imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas. Depois tem um parágrafo 3º. A exceção contemplada na linha C do inciso 7 deste artigo será permitida desde que a situação das áreas públicas, objeto de alteração da destinação, esteja consolidada até dezembro de 2004 e mediante devida compensação ao Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes estabelecidas em lei municipal específica. Então, esse é o meu item 2, né, da que eu vou deixar assinado, que vocês têm uma cópia que não está com a minha assinatura. Então, essa é a primeira questão que eu apresento, José Milton, com relação ao projeto. Como a redação está diferente, então eu estou dizendo, poderia estar diferente daquilo que é disposto na Constituição do Estado? Essa é uma questão, né, que eu gostaria que a Câmara, né, os vereadores da bancada, da mesa, né, depois, não precisa ser agora também, né, pode depois me dar a informação. Passa a palavra. Só pedir para dar outro. Deixa o microfone com ele, assim fica mais fácil, né, toda hora. É melhor já. É isso, nada. Só para esclarecer essa questão, não está previsto porque o caso que está previsto na lei orgânica não é o mesmo caso que está previsto na Constituição Estadual. A Constituição Estadual prevê regras para áreas verdes e institucionais. Então, isso está, inclusive, deixa claro ali no parágrafo que isso não pode ser desafetado. Não pode ser desafetado nem alterado de acordo com a Constituição Estadual. O que está se propondo são outros tipos de área pública que não esses que estão citados aqui na Constituição Estadual. Então, eu vou ler o artigo 156, como ele está proposto para ser alterado, não é, vereadora? As áreas verdes e institucionais não poderão ser, exceto nas hipóteses permitidas pelo artigo 180 do Estado. Os bens de uso comum do povo. Aí, eu também pergunto, né, quais são essas áreas, onde elas estão, porque na mensagem de encaminhamento do projeto, está escrito aí, que vocês têm na mão lá, eu estou perguntando, né, como a mensagem está afirmando, né, diversas áreas públicas do município. Ele não diz aquelas áreas, exceto aquelas, ele não diz na mensagem, né? Então, é preciso ficar muito bem esclarecido, porque a minha presença aqui hoje é para garantir, eu gostaria que fosse garantido que essas áreas não fossem mesmo mexidas, alteradas. Por quê? Porque tem que haver uma justificativa que nos convença. Existe uma área, eu até estou perguntando, quantas e quais são essas diversas áreas que, segundo a mensagem que encaminha o projeto, está afirmando. É a justificativa. A justificativa. Então, se na justificativa você disse que foi feito um estudo, uma pesquisa, talvez tenha nas mãos essa pesquisa. Quais são? Porque
o encaminhamento diz assim: a presente proposta justifica-se considerando que diversas áreas públicas do município estão subutilizadas. Então, a minha pergunta é: quantas e quais são essas diversas áreas do município que estão subutilizadas devido à dificuldade de implantação de algumas infraestruturas nos locais? Né? A segunda questão: onde elas estão? Acho que você já recebeu uma cópia, né, secretário? Porque eu tenho muita preocupação, porque no loteamento que eu moro, que já fazem 22 anos, chama residencial, o nome do loteamento é Altos de Bragança. Nós temos 2 áreas lá que são do loteamento, fazem parte do loteamento, e nós tivemos imensas dificuldades já, não só com o prefeito Fernão Dias, mas também na época do Jango, que sempre tem alguém querendo abrir uma rua nas nossas áreas de lazer do loteamento. Acho que você até conhece, né, Joca? Você parece que participou na elaboração do projeto, né? Então, nós temos muita dificuldade para convencer prefeitos e funcionários da prefeitura que a área de lazer da população são santuários, não pode mexer. A prefeitura tem obrigação de fazer a melhoria, porque o projeto está propondo, vou adiantar um pouquinho, o projeto está propondo o quê? Vai trocar, aí põe uma outra área. Meu Deus, se vai trocar, por que já não faz nessa área que está sendo subutilizada, que está sendo abandonada, que foi deixada de lado? Então, a minha presença aqui hoje, pretendo vir em todas que tiver, vou convencer outras pessoas da importância de serem preservadas essas áreas, nada de fazer rua aqui. Eu ainda pergunto aqui. Vou continuar, porque não são todos que têm o material que eu estou apresentando para a comissão. Posso continuar, vereador? Pode. Eu estou dizendo assim, fazem parte, aquelas áreas que o município, na mensagem, está dizendo que estão subutilizadas, fazem parte de algum loteamento regularmente aprovados pelo município? Aqui eu sou obrigada a dizer que o meu loteamento também se inclui aí, né? Porque é uma questão que nós tivemos, nós sentimos na pele a dificuldade de convencer pessoas que a área de lazer é importantíssimo. Nem existe mais, você anda na cidade, não tem mais nem um pedacinho de chão com uma árvore, uma sombrinha, uma flor. Quais as metragens? Eu estou querendo saber quais essas áreas. Eu não. Acredito que estou falando em nome de muita gente que, infelizmente, 15h, me desculpem, Câmara Municipal, você não faz uma audiência pública, porque se for uma audiência para trazer funcionário da prefeitura, aposentados que nem eu, que já conquistei a minha aposentadoria, e vereadores que trabalham, que estão nesse horário aqui, na Câmara, então é difícil, né, vereadora? Fica difícil. Então, acho que tem que ser revista também essa questão, fazendo um parêntese, né? A audiência pública tem que ser um horário, data, dia, sábado, sei lá. O povo não vem? Problema do povo. Porque o povo foi convocado em horário que ele poderia estar aqui, não veio. Então, acho que é importantíssimo para o bem, né, da nossa cidade, porque nós amamos Bragança. Eu estou perguntando, existiram nessas áreas subutilizadas, existem projetos de urbanização para essas áreas, entre outros? A que se deve a dificuldade de implantação de algumas infraestruturas? Tudo isso está na mensagem, né? Que tipo de dificuldade? Que tipo de dificuldade? Que é tão difícil que vai ter que vender, trocar aquele pedaço de chão. Tem comprovação técnica dessas dificuldades? Então, existe um projeto dizendo, olha, aqui passam, não podemos mexer aqui, porque aqui tem um cemitério embaixo, então não pode abrir buraco, coisas desse tipo, né? Existem cópias desses loteamentos, assim, está documentado no projeto, que eu não vi a pasta do projeto, eu só vi
o projeto e o encaminhamento. Existem registros fotográficos, né? É bom a prefeitura, quando encaminha um projeto que fala de áreas públicas, porque a gente não tem noção, vem numa audiência pública, não tem noção onde que é esse pedaço de chão. Importantíssimo, secretário, nós tivemos um problema também no nosso loteamento, que até hoje está parado desde 2013. Nós temos uma área que é uma viela sanitária, que tem uma construção lá, e quando eu reclamei na prefeitura, estava começando os buraquinhos da construção. Isso foi em agosto de 2013. Até hoje não foi resolvido. E a casa já levantou, já tem gente morando, já está lá, está uma beleza, está uma festa. Aí eu perguntei, o que aconteceu que não tem... Por que a prefeitura demorou tanto, né, para resolver? A pessoa não teria construído a casa em cima da viela, porque eu fui lá e reclamei, né? Muito bem. Por que não tem? Porque a prefeitura, segundo informaram para mim, não tem o registro em cartório dessas áreas, que são áreas do município, pertencem a ele, né? Então, eu estou perguntando se essas áreas subutilizadas, não sei o que lá, elas estão registradas em cartório. Porque, se não estiver, tem que correr e registrar, inclusive, se passar esse projeto, que eu acredito não deveria, precisava ter algumas... trabalhar um pouco, né? É importantíssimo, para isso que tem audiência, para isso que as comissões da Câmara olham, né? Que não é para devolver, é para trabalhar o projeto, né? É função da Câmara. Aí eu pergunto também, teve alguma manifestação dos moradores dessas áreas? Eles já reclamaram que essas áreas estão ali abandonadas, subutilizadas? É importante, é muito importante. Depois, também tem um parágrafo que diz assim que esse projeto tem constitucionalidade porque existem normas superiores, está na mensagem também. É o item 2, no 4º parágrafo. Então, eu procurei e não achei alguma coisa assim, constitucional do jeito que está o nosso projeto. Então, estou apenas querendo saber quais são essas normas superiores, supervenientes, que garantam a constitucionalidade do projeto. Então, só queria saber, porque eu gosto de pesquisar. Vai falar? Não? Tá. No 5º parágrafo, é o item 3 da minha observação. No 5º parágrafo, a mensagem que encaminha o projeto afirma que alguns sistemas de lazer têm configuração de isolamento, e eu não coloquei isso, e trazem insegurança aos cidadãos. Então, aí volta de novo a minha questão. Quais são esses sistemas de lazer que trazem insegurança aos cidadãos? Cujo isolamento, né, é o que está na mensagem. Como a gente não sabe quais são as áreas, né, a Câmara tem que saber. Onde se localizam? Fazem parte de algum loteamento aprovado pelo município? Quais suas metragens? O que significa configuração de isolamento nessas áreas? É uma coisa que eu fiquei muito, quando eu li a mensagem, gosto de ler a mensagem que o Executivo encaminha para a Câmara, é a justificativa dele, né? Aí eu estou perguntando, existem projetos de urbanização, de mais segurança para essas áreas, que está afirmando aqui que são áreas que são inseguras, é perigoso. Então, o que a prefeitura fez até agora para trabalhar essa questão da segurança? Não é? Volto a repetir o meu bairro lá, que é um ovinho, né, um pedacico de chão. Nós estamos pedindo iluminação das nossas áreas de lazer, que são do loteamento, já faz anos. E sempre tem a desculpa que não tem verba, que não sei o que lá. Por quê? Pode chamar o comandante da Polícia Militar aqui, que eu já participei de reunião com ele. O primeiro item que já ajuda muito a questão da segurança é a iluminação. Né? Não sou eu que falo, é a Polícia Militar, com a experiência deles, que fala. Aí estou perguntando, né, outras questões. Tem comprovação técnica dessas inseguranças do ambiente? A que se deve a dificuldade para melhorar a segurança nesses locais? Que tipo de dificuldade?
Tem muitas? Quais? Né? A Câmara tem foto do lugar dessas áreas que falta segurança? Essas áreas, de novo, a minha questão, que é fundamental, porque aconteceu na Prefeitura. Elas estão devidamente registradas em cartório, como pertencentes ao município? Tem esse controle? Né? Daí eu pergunto também, houve manifestação de moradores da área, que moram ali perto, alguma vez na vida foram pedir para prefeitos que já passaram, para quem já passou, para quem está, já teve? Alguém foi reclamar? Porque é impossível uma área com insegurança, com não sei o quê, e a população nunca reclamou. Impossível, né? Daí eu pergunto, quais as dificuldades de realizar projetos de função de lazer nessas áreas? Né? E outra coisa, o que significa transformação de parte dessas áreas em acessos? O que são esses acessos? Né? São ruas, talvez, que querem cortar, como quiseram cortar muitas vezes a nossa área de lazer onde eu moro, né? Porque eu não estou falando, não estou assim, não estou fazendo desvaneio, eu estou falando coisa concreta. Então, são essas as minhas questões. Estou pedindo, né, que seja parte do processo desse projeto, né? E são questões que precisam ser bem esclarecidas, penso eu. Né? Depois, sim, que esclarecer tudo isso, aí vem as questões do projeto, que tem uma coisa aqui que também eu acho que a Câmara não poderia aceitar, né? Que eu nunca vi um negócio desse, nunca vi, não, já vi, desculpem. A realização de audiência pública a critério do Poder Executivo. Né? Audiência pública hoje, pela Constituição de 88, a participação popular, é uma coisa assim, é top de linha, é obrigação. Né? Então, não pode um projeto, não pode trazer uma questão tão importante dessa, que vai mexer com áreas de interesse público, e dizer que a audiência pública, a critério do Poder Executivo, né? Então, tem outras questões do projeto em si, que depois que tiver todas as questões aí, eu gostaria também de fazer outras observações, mas hoje não é possível. Obrigado, Maria. Queria registrar a presença do Dr. Bragança, Zé Roberto Bragança, do Ricardinho, da Marizilda, do vereador Rafael de Oliveira. Paulo, eu não convidei, mas a mesa é extensiva a todos, por favor. É automático, para mim, eu não ignorei sua presença e convidar a mesa, não, por favor. Tá? Sinta-se parte dela. Então, apresentadas as questões, secretário, apontamentos, fique à vontade. De uma forma geral, assim, acho que várias questões aqui, elas remetem a algumas áreas específicas. Esse projeto não foi criado assim para nenhuma área em específico. Ele foi criado de uma forma que abranja todas as áreas que se enquadrem no município. Então, tem várias questões aqui que remetem a alguma área específica. Não tem área específica. Com relação à existência dessas áreas, existem sim, a gente tem conhecimento. A gente não tem isso hoje pautado no projeto, não é necessário, porque o projeto ele é genérico, ele não é um projeto específico, e tanto que na redação dele, ele garante para que cada alteração tenha um caminhamento, um processo, inclusive com audiências públicas, se assim for necessário. Então, para cada alteração, é um processo em separado. O projeto de lei da alteração da lei orgânica, ele possibilita isso, mas não quer dizer que ele vai autorizar automaticamente qualquer alteração em todas as áreas. Ele cria uma sistemática para a alteração de cada área em si. Sim. Em relação a PELON, projeto de emenda da lei orgânica, a Câmara é obrigada a fazer em toda alteração da lei orgânica uma audiência pública. Excelente, excelente. Então, o decreto, a lei vem para a Câmara é obrigada a realizar uma audiência para encaminhar a questão. É que a questão, desculpe, vereador, quando o Poder Executivo, antes de encaminhar um projeto, né, quando diz respeito assim, a matéria, todas as matérias são, lógico, né, mas algumas que, principalmente de emenda à lei orgânica, né,
o prefeito deveria de fazer a audiência pública primeiro, porque ele poderá, inclusive, modificar o projeto. Porque a primeira discussão é ele que encaminha, porque ele é que essa matéria, ele que vai dar a iniciativa, né? Então, ele deveria, sim, de fazer a audiência pública lá, porque quando viesse para a Câmara, já viria com uma outra força, porque já teria havido, né, manifestação de pessoas também no Poder Executivo, né? Bom, como eu afirmei, não existem as áreas em específico, elas vão ser tratadas uma a uma quando cada uma tiver a sua oportunidade. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Eu tenho um sistema de lazer, por exemplo, no bairro Cidade Planejada 2, que ele está encravado hoje, ele não tem acesso, não tem possibilidade da população se utilizar e nem do poder público efetuar qualquer melhoria lá, porque ele não tem como ser acessado. Ele está isolado atrás de uma outra área pública, não me lembro bem a configuração da outra área, mas existe essa como um exemplo. Tem um outro sistema de lazer entre o bairro Padre Aldo Bolini e o outro bairro do outro lado, que eu não estou me... Berbari, isso que possibilitaria uma ligação entre os bairros e uma facilidade de processo à UPA, e que até, acho que, se eu não me engano, foi solicitação de alguns vereadores, não só uma vez, mas propostas, por causa da facilidade de acesso à UPA, e hoje é impossível, porque é cortado por um sistema de lazer. Isso seria uma das possibilidades. Outras possibilidades é a questão das vielas, se enquadram nisso aí. Então, tem N áreas. A Prefeitura está fazendo um levantamento de todas as áreas públicas que são, das quais ela é proprietária. Ela está fazendo um mapeamento, esse é um trabalho extenso, que não está pronto ainda, está sendo efetuado, e com esse levantamento em mãos, a gente pode identificar área a área que seria necessária para isso aí. Com relação à documentação dessas áreas, nem todas têm mesmo, porque na época da aprovação dos loteamentos, antigamente, não se registravam as áreas públicas. Mas é totalmente passível e possível de registro qualquer área pública que não tenha documento, o município consegue registrar facilmente. Então, qualquer área que venha a ter uma intervenção e não tenha documentação, o município consegue fazer o registro dessa área para poder pleitear alguma intervenção nela. Então, o problema, por isso que eu estou questionando, porque nós tivemos esse problema lá no nosso loteamento, né? Que a gente fala dele assim com muito carinho, porque nós somos proprietários de imóveis lá. É diferente de quem vai lá, aluga uma casa, mora lá, paga um aluguel, fica um ano lá, vai embora, né? Então, nós temos diversos moradores ali que compraram o terreno, construíram, vivem ali. Então, é importantíssimo. Agora, esse levantamento que você falou, secretário, eu acho que primeiro, né, poderia, quem sabe, terminar esse trabalho, porque a gente escuta muito falar, a prefeitura vai fazer, está fazendo um levantamento. Só que isso, às vezes, para no meio do caminho, por causa de recursos, por causa de não sei o quê, e fica assim mesmo, aí a lei se torna uma letra morta, porque, né, não teve um fundamento mesmo, que nem você diz. A gente ainda não tem, só que, na mensagem que encaminha, ele está muito claro aqui, diversas áreas falei que não estão... está levantado. Nós temos áreas, temos processos administrativos de solicitação, existem essas áreas. Então, aí, a como gente você não tem isso organizado e pautado como deveria ser, como deveria ter vindo de várias administrações passadas. A gente está fazendo um esforço grande para poder organizar os arquivos, mapear isso e ir documentando conforme nós vamos tendo recursos. Então, elas existem sim, processos administrativos, inclusive solicitando essas alterações. Então, a alteração da lei já possibilita a aplicação em alguns casos. Aí independente de ter um arquivo listando todas as áreas ou não. Então, ele já passa a ser aplicável. Mas ainda insisto, volto a repetir, né, que primeiro você tem que saber o que você está trabalhando, porque daí, para que os cidadãos dessas áreas possam até confirmar, né, falar, não, realmente, nós lá, a gente quer que passe uma rua lá naquela área de lazer, derrube árvore, termine com o nosso parquinho lá,
Quem sabe, não é? Por isso que eu estou perguntando, a população dessas áreas, né, elas se manifestaram, elas pediram algum direito para o poder público? Você está dizendo, ali não teve nem como sair, o povo não tem como chegar na UPA. Então, vou dizer para você que tem povo que mora na região norte, que tem que vir a pé para a UPA, porque mudou, porque eles não têm atendimento lá 24 horas. Então, é fácil, né? Então, quem sabe, não quero entrar nesse outro assunto. Me proíbo a mim mesma de fazer isso hoje. Então, eu acho assim que você não pode simplesmente, como queriam fazer onde eu moro, porque o semáforo, as pessoas demoravam muito tempo no semáforo, muita gente pediu para o prefeito que abrisse o pedaço da nossa área de lazer. Então, tem pessoas que pedem, né? Mas não é assim. Uma área de lazer, um parque público, isso é importantíssimo para as crianças, para os jovens, para os idosos futuramente. Então, você tem que olhar com visão assim, não para amanhã. Tem que ir na UPA, então vamos abrir a rua aqui. Me desculpe, secretário. Considero assim que tem algumas soluções que são simplistas demais, né? Então, tem que ver um todo, não é só, vamos abrir lá, passa um pedaço aqui, passa todo mundo. Não, eu só estou descrevendo o pedido que foi feito, não estou mostrando nenhum projeto, não existe nenhum projeto da prefeitura nesse sentido, esse é o pedido que foi feito. Para garantir isso, existe na configuração da lei que se façam estudos e demonstrativos de prós e contras, inclusive audiências públicas para consultar a população do local sobre a viabilidade e a utilidade da intervenção. Então, tudo isso tem previsão na lei. Então, você consultar a população para fazer um projeto já entra naquela questão que eu já tinha entrado, que eu falei que eu não ia entrar, no projeto em si, que tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Aí, para você consultar a população, não sei o que lá, para fazer um projeto, você não pode ter esse artigo, do jeito que está aqui, o item 3 aqui. Eu só queria apontar algumas coisinhas importantes nesse aspecto, olhando o projeto como um todo, olhando os apontamentos que a Maria faz para a gente ali, que são importantes e, no meu modo de ver, a maioria pertinentes. Quando nós falamos dessa preocupação do município, é claro que nós somos preocupados ali com vários sítios. Vou dar um exemplo, talvez não seja essa área, mas tem lá na Planejada 2 também um caso interessantíssimo, que são 2 lotes ali na esquina da Arnaldo Cerdeira com Argemiro Rocha de Moraes, bem embaixo ali, perto da antiga Marco Polo, foi feito ali um sistema de lazer. E aquele sistema de lazer foi feito em área particular. É particular. Existe um cidadão, o Campinho de Areia e o parquinho ali. Existe um cidadão que é o proprietário da área e, na época, aleatoriamente, eu citar o prefeito apenas por ocasião, só para saber a época, foi no mandato do prefeito Zé de Lima, foi aprovado que fizesse ali um sistema de lazer. E hoje a prefeitura está numa briga, hoje não, está há anos numa briga judicial em que o proprietário quer resolver a questão da área, ele quer a área de volta, a prefeitura faz uso dessa área, são várias questões. Não, ele tem razão, o proprietário tem razão. Eu não estou negando a razão do proprietário. Não, área privada, não a prefeitura ocupou indevidamente uma área privada. Eu não estou... É que a comunidade fica também sem área de lazer, paralelo a isso. Né? As duas coisas se complicam ali. Pensar em outra maneira de substituir. Né? Sim. Eu acho que nós temos que olhar isso e pensar numa coisa. Quem depende dessas áreas? É a população. Vai se fazer algum benefício público? Eu penso aqui, e aqui guarde-se a crítica pessoal, não é contrário a ninguém, é apenas uma reflexão, que a nossa cidade tem um fluxo viário péssimo, bastante dificultoso e a cada dia crescente. Estamos aí ultrapassando a marca de 110 mil veículos para a cidade, do tamanho da nossa cidade. Algumas alternativas têm que ser criadas. E tem que se ver quais são as prerrogativas que permitam tudo isso. Né? Nós temos que... Ou então nós continuaremos em Bragança tendo vielas, como são as nossas ruas centrais, nossas travessas todas e as ruas centrais também, são autênticas vielas, que permitem malha a passagem de um veículo,
e que não dão fluidez nenhuma ao tráfego. Se nós continuarmos com essa mentalidade e não permitirmos que algumas questões sejam renovadas, e volto a insistir, sempre através da Câmara Municipal, através de um projeto de lei e apoiado pela sociedade, tem que ser por isso não pode ser um ato particular, tem que ter interesse público, interesse da comunidade. Se não houvesse interesse, a prefeitura não tem a prerrogativa de mudar nada, né? Então nós temos que ter a coragem de dar esses passos também. Senão nós continuaremos com a Bragança do século XIX, né, ou XVIII, que nunca vai ter condições de se transformar numa cidade de porte médio ou grande. E vai sempre sofrer a mesma problemática em todos os sentidos. Sim. Em relação ao projeto aqui, nós vemos também que, se existe uma lei superior, o que a Maria apresenta é que nós temos que enquadrá-la ao que diz a lei orgânica, a Constituição Bandeirante, a Constituição Estadual. Diz isso? Diz. Acho que é importante preservar isso, Cecília. A questão, como você já citou, das áreas verdes e institucionais. Essas áreas não serão, de modo algum, mexidas, alteradas. Não podem e não poderão ser alteradas. Se me permite, vereador? Deixa aberto, por favor, Walter. Meu nome é Walter Rezende, sou gestor ambiental, ex-presidente do Condema de Bragança, e dentro faço das considerações da senhora Maria Bueno as minhas considerações também. Muito do que ela falou vem de encontro com aquilo que eu queria apresentar hoje, e eu fico preocupado no sentido dessas propostas de alterações, tanto na LOA quanto projetos de lei complementar, algo nesse sentido, quando não se apresenta um projeto claro daquilo que realmente quer fazer ou precisa ser feito no município. A gente vê as propostas sendo apresentadas, mas a gente não vê um projeto daquilo que realmente vai ser feito. Nós não temos essa visão, não conseguimos visualizar isso. Fiquei bastante preocupado realmente com essas áreas verdes, essas áreas de lazer, porque Bragança é bastante carente nesse sentido. Não sei se é apropriado a gente fazer alterações em detrimento de outras, né, que pode lá na frente prejudicar ainda mais a população de Bragança. E eu vi muita familiaridade com essa proposta, com o que ocorreu em São Paulo agora, através do prefeito Haddad, no sentido de permitir a ocupação em áreas verdes, em áreas institucionais, onde, inclusive, foi permitido prédios de 8 andares em áreas verdes. Então, o que são essas áreas verdes, o que são esses parques que hoje são utilizados em Bragança? Só fazendo uma colocação, emendando, o artigo 1º do projeto, ele já exclui as áreas verdes. O que ele está falando, excepcionalmente, na leitura aqui do projeto, são de alguns sistemas de área de lazer. Aí descreve o que poderia ser feito nas áreas de lazer, mas as áreas as áreas verdes e de lazer, ele já finaliza, institucionais, ele já finaliza no artigo 158, então, 156. Essas alterações que estão sendo propostas, ela está baseada na legislação de São Paulo, no artigo 180. O 180 permite. O 180 diz que as alterações, exceto quando as alterações de destinação tiver como finalidade a regularização de. Aí ele fala, inclusive a dona Maria já leu aqui, loteamentos cujas áreas verdes ou institucionais sejam totalmente ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda, cuja situação esteja consolidada e de difícil reversão. Aqui ele fala, inclusive, sobre essas áreas verdes, áreas públicas. Não, mas então a contestação... Esses são casos já consolidados, que ele prevê na Constituição do Estado. Então mas a aqui pergunta é, qual é a real necessidade disso? A gente não tem isso com muita clareza. Porque uma área verde, o que é um parque e o que é uma área verde? Gostaria de ler para vocês. O parque urbano é uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que praças e jardins públicos. E áreas verdes urbanas são consideradas como um conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea, nativa ou introduzida. Essas áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de situações. Dentre elas são em áreas públicas, em áreas de preservação permanente, nos canteiros centrais, nas praças, parques, florestas
unidades de conservação urbanas, nos jardins institucionais e nos terrenos públicos não edificados. Então, eu fiquei bastante preocupado nesse sentido, mesmo porque o nosso município, como eu falei anteriormente, é bastante carente nesse sentido. Através de um estudo que foi apresentado pela nossa professora a Lucimara Teixeira, da Universidade de São Francisco, uma professora bem conceituada em Bragança Paulista, ela demonstrou claramente num projeto dela que o município de Bragança hoje, ele tem uma cobertura florestal hoje de 11,2% do que era no passado. 11,2%. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que sejam 9 metros quadrados por habitante de área de lazer, de área verde. E Bragança está com 1,5 metro por habitante. Então, a gente vê várias propostas surgindo, mas a gente não vê... essas propostas elas tentam diminuir as áreas ambientalmente protegidas. E a gente não vê ações para ampliar essas áreas. A gente não vê essas ações. Todas as propostas que vêm sempre são inseridas nesse contexto de diminuir as áreas de preservação permanente, as áreas ambientalmente protegidas. São áreas de lazer que Bragança não tem. Vocês são cientes disso. Vocês têm essa consciência de que Bragança não tem essas áreas de lazer. A população sofre com isso. Então, fiquei bastante preocupado. E eu também tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Dentre essas perguntas, se essa proposta ela passou pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMA. Foi passado ou não? O secretário sabe responder? Não acredito que tenha passado, não. Então, porque, de acordo com a ALON, deixa eu só me situar aqui. De acordo com a ALON, ela cita e ela orienta a necessidade de passar pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. No capítulo 4, da ALON, do Meio Ambiente, ele diz: para alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, deve ser mantido o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, e criado o órgão próprio de caráter permanente, a fim de desenvolver a política do meio ambiente e realizar o zoneamento ambiental. Então, não tem um parecer do Conselho, não foi passado... Qual é essa lei, Valtinho? É a LOM, a Lei Orgânica de Bragança Paulista, capítulo 4, que é o capítulo de meio ambiente. Dentre as outras perguntas que eu gostaria de fazer, a dona Maria foi bastante enfática nesse sentido, que é realmente qual é o grau realmente de dificuldade dessas áreas de utilização. Então, essas áreas foram identificadas, foram catalogadas? Se sim, então, que apresentem, durante a audiência pública, essas áreas, que possa deixar essas áreas disponibilizadas para toda a população. A outra pergunta é: existem projetos elaborados a serem implantados nessas áreas de difícil grau de utilização? Se existem esses projetos também, que se apresentem. Quais foram os estudos realizados que levou a esta conclusão da necessidade de fazer essa alteração na lei orgânica? Do CONDEMA eu já comentei. Também a prefeitura não acredita que tem em mãos a quantidade dessas áreas verdes dentro do município. Não sei se tem essa relação, se isso foi feito ou se foi levantado. Uma coisa que me preocupa bastante com relação a isso, dentro da questão ambiental, é que quanto mais as áreas públicas, áreas de bens públicos vão ocupando as proximidades de uma área de proteção ambiental, o risco de dano a essa área de proteção ambiental é muito grande. Então, por exemplo, se você passa uma estrada, uma rua, ao lado de uma área de preservação ambiental, você cria um impacto dentro dessa área. Um exemplo que eu gostaria de citar, por exemplo, é a Norte-Sul. A Norte-Sul cortou um fragmento de mata nativa, isolando os animais e criando o efeito de borda, conhecido dentro da legislação ambiental. Esse efeito de borda, o que ele cria? Ele cria alterações físicas e climáticas, ele aquece toda a borda da mata, ele distribui as espécies,
Ali, se a gente passar ali na Norte-Sul, está distribuída as espécies, cada uma está de um lado, né? Ele altera a interação entre essas espécies, ele aumenta o parasitismo, ele aumenta, inclusive, a radiação solar dentro dessas florestas, provocando, inclusive, a mortandade de várias espécies de árvores. Então, cada ação que a gente faz, que a gente realiza dentro do município, tem um impacto na questão ambiental. Então, hoje, por exemplo, eu gostaria muito que tivesse um representante da Secretaria do Meio Ambiente para poder também, juntamente com o secretário de Planejamento, apresentar essas propostas. O meio ambiente não pode ficar fora dessas ações dentro do município. Hoje, qualquer ação que a gente realiza dentro do município vai causar um impacto no meio ambiente. Então, o meio ambiente tem que estar sempre presente nessas questões. Então, é isso que eu gostaria de colocar e parabenizar a dona Maria também pelas colocações. Queria só antes registrar a presença do vereador Jorge, desculpa a demora. Se quiser, a mesa está à disposição, Jorge. Sinta-se convidado automaticamente. Eu peço até desculpa, porque eu vou ter que sair também, eu não sei se vou ficar o tempo todo, já cheguei atrasado, peço desculpa novamente. Até citando aqui a questão da própria prefeitura, né? Nós estamos ali com um empreendimento ali naquele espaço, que nós temos a nascente do Anhumas, que é o preventório. Então, eu tenho medo, até dentro dessas questões, dessas situações aí, já fragmentar mais aquele espaço. Eu estive em uma reunião do Condema, que trouxeram um empreendimento para aquela região, que seria uma via cortando a lateral da rodoviária, da prefeitura, quer dizer. Então, a gente vê nesse tipo aqui de projeto já uma abertura para uma situação daquela, que seria uma via de acesso, já cortando uma nascente, que é a das mais positivas de Bragança que nós temos, né? Nós temos a do Taboão, do tanque, do Taboão na entrada da cidade, e nós temos o Anhumas, que é um produtor de água que é fundamental para Bragança. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um bom tempo. E, inclusive, nesse final de semana, quem pôde assistir até a questão do Fantástico, mostrando que o Zika automaticamente seria mais ou menos o que o Walter citou aqui. São distúrbios biológicos que vão adaptando e a gente vai pagar por esse preço. Então, nós estamos aqui numa situação que é bem, como o Walter colocou aqui também, é a questão da pontualidade. Eu acho que falta projeto pontual para trazer projeto pontual do que vai ser feito. Nós estamos aí com as cabeceiras dos rios e das nascentes, até vou citar o nome do Bragança aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso, e, de repente, se planta árvores embaixo de fiação. Não tem muito a ver, mas, assim, a gente tem que levar todo esse conceito de que não vem um projeto específico. Então, a gente tem que estar tomando muito cuidado. Eu sei que a responsabilidade da gente aqui é bem grande. Eu agradeço sempre o apoio técnico de todos aqui que comparecem nas audiências, pessoas que possam trazer essa formatação. E ainda cito de novo aqui, eu já falei nas outras reuniões, nós tínhamos que fazer parcerias com a Universidade de São Francisco. O Código de Plano Diretor, na realidade, o Código de Urbanismo de Plano Diretor e outras de lixo, todos os que a gente tem aqui em Bragança, poder estar utilizando de projetos voltados junto à Universidade de São Francisco, usando profissionais de área. E aqui parece que os projetos não vêm, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade até. Eu já citei no Condema também, no Concidades, até a última sessão que teve, eu trouxe aqui a questão dos apartamentos de 6 andares. Nós estamos com aqui na Santa Clara, que desabou a parte superior, está a menos de 3 metros do edifício lá de 10 andares, com risco tremendo. Tenho aqui na Cândido Fontoura, onde eu moro, ali apartamento de 6 andares, pendurados no morros. Eu não sei como se autoriza esse tipo de situação, diz que não tem risco, mas a gente vê o risco no chão. Então, fica difícil estar valorizando projetos como esse, que não traz um projeto específico de cada região. Em São Paulo, tem um projeto que é de Park, que seria o quê? Utilizar áreas públicas para montar pequenos espaços com questão de basquetebol, limpar as áreas públicas. Eu fiz um pedido aqui de informação a respeito de quais são as áreas públicas. Eu vou ter que reformalizar ele de novo, porque, na realidade, não chegou. Falou que não tem todos os espaços públicos que são do próprio município. Então, a gente tem a dificuldade, até às vezes, de moradia, que tinha até aquele trabalho de mutirão, né? A gente viu lá no Enedina a entrega das casas, lá, que chegou no local de área de risco, teve um lago lá que foi semi-assoreado, porque é decorrente da própria construção. Então, a gente fica muito temeroso com um tipo de situação dessa, que vem sem um projeto específico de locais que vai ser desafetado ou coisa parecida. Tá? Infelizmente, isso foi aprovado em 2002, né, essa construção, inclusive. Só para você, Zila, primeiro, Maria, de responder, rapidinho. Senão vai perder o fio da meada. Eu só queria lembrar que foi aprovado esse projeto em 2002, da construção das casinhas lá. Tá? Obrigado. Você, Zila. Eu só queria deixar bem claro, que está tendo uma confusão aí, que
Nós não estamos tratando de áreas verdes e áreas de preservação nesse projeto. Em nenhum momento, nenhuma das propostas aí inclui a alteração dessas áreas. Não conheço a proposta da cidade de São Paulo, não sei, mas acredito que se trata de implantação de empreendimentos em áreas verdes, eu acho que não deve ter a mesma narrativa da proposta que está aqui apresentada. Com relação ao projeto do empreendimento que o Jorge citou, é um projeto que não está aprovado ainda, de um loteamento. Em nenhum momento esse projeto corta nascentes ou áreas verdes, ele, pelo contrário, ele preserva todas as áreas verdes identificadas e ele só faz aproveitamento das áreas que não têm importância natural para o empreendimento, que são áreas de pasto que estão no entorno dessas áreas de nascente e de preservação permanente. Tá. Só para informar, isso eu tenho acompanhado a questão do preventório de perto lá, Cecília. Realmente não há nenhum projeto em andamento. O projeto que havia antigamente foi arquivado, que era a questão da construção do shopping Parque Paulina. Isso foi arquivado. A área foi regularizada pela fundação, pelo Padre Cláudio de São Paulo, que é uma fundação, não me lembro agora o nome da fundação, e eu acompanho isso de perto. Conseguiu regularizar a área, fazer toda a recomposição ambiental onde é necessário, pagou todas as multas que havia. A área está disponível para outro tipo de construção, lá, de empreendimento. Não está claro aquela área que foi desmatada, que foi feito aquela parte de aterro, aquele corte, aquela terraplenagem, ali, aquela área está regularizada. Só a área em si, inclusive aprovada pela promotoria, pela promotora Kelly. Só para informar, porque eu tenho acompanhado isso com a própria fundação do preventório. Tá? Agora, não fala da parte de trás do preventório, só aquela parte da frente. Aquela parte do lado de cá. Ali não tem nem dúvida. Né? Com relação à colocação do secretário, onde ele fala que não vai ser mexida nas áreas verdes, o artigo 156 ele fala sobre as áreas verdes. As áreas verdes institucionais. Essas áreas verdes institucionais de acordo com a Constituição Estadual, quer dizer... Então, ele fala, a norma está no Estado, não está no município. Talvez o que você esteja pleiteando seja uma questão de alteração da lei estadual. Talvez não seja aqui o fórum apropriado para essa alteração, porque aqui a gente não tem o poder de alterar a Constituição Estadual. Então, a gente está mantendo a prerrogativa de uma lei superior. A proposta não é alterar a Constituição Estadual. O que diz aqui é o seguinte, artigo 156, as áreas verdes institucionais destinadas por lei, decretos, atos normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente sadio e da boa qualidade da vida coletiva, não poderão ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal, exceto nas hipóteses permitidas pelo artigo 180 da Constituição do Estado. Que é uma lei superior à lei municipal. Perfeito, superior. Mas o que essa lei fala? Se, por exemplo, houver uma ocupação em área de preservação ambiental, uma área verde dessas que eu citei anteriormente, o artigo 180 vai permitir que seja legalizada essa área. Já consolidada, se não me engano, tem uma data aí de 1984, a data de consolidação. Então, aqui diz 2004. 2004. Não é nova ocupação, quer dizer, é ocupação. Então, mas essa proposta de legalizar ou não é uma proposta que o município está decidindo agora. Não é uma proposta do município. Você está lendo uma lei estadual. Não, tudo bem, mas se o município não tiver um interesse em regularizar essas áreas de acordo com o artigo 180, ele não é obrigado. A lei estadual já existe e tem que ser respeitada, independente de se está na lei orgânica a existência dela ou não. A gente está citando a existência dela. Mas a lei municipal ela é mais restritiva do que a lei estadual. Perfeito? Ela é mais restritiva do que a lei estadual. Então, o que estamos fazendo aqui? Nós estamos tirando essa restrição jurídica maior que existe numa lei municipal, dando abertura para que outras situações possam acontecer dentro do município. Aí já é uma questão jurídica, não é minha área, não sei. Segue federal, estadual e municipal. Eu acho que ela é hierarquia. É o que da lei. A municipal, que nós temos atualmente, que está na lei orgânica municipal, ela é mais restritiva que a estadual. Entendeu? Hoje ela é mais restritiva. O que nós estamos propondo aqui hoje é tirar essas restrições.
Não, Na mas verdade, de essa acordo com emenda essas foi adequações proposta a serem pelo jurídico da feitas. Câmara. Tudo bem. O que eu quero dizer é que ela é mais restritiva, então ela proíbe mais. Não, mas A da Constituição Estadual, ela abre mais espaço para que outras situações aconteçam. Então, na verdade, o que eu entendo é que, por exemplo, a questão de loteamentos, nós temos aí mais de 150 loteamentos irregulares que, se não houver um consenso entre a legislação estadual e a legislação municipal, a gente não vai conseguir fazer a regularização desses loteamentos. Isso eu acho que é um ponto pacífico e de consenso em todos os segmentos. Talvez nessa colocação aqui, quando ele fala na restrição, se referindo à lei estadual, é abrindo realmente algumas prerrogativas para que se possam haver umas conciliações, para que a gente possa dar sequência no município a áreas que estão irregulares ou a áreas que precisam ser retomadas dentro da sua especificidade. É lógico, o Jorge mencionou aí alguns loteamentos e tudo mais, porque a gente sabe que num passado recente, muita coisa foi feita sem critério nenhum. Sim. Exatamente. Entendo então, perfeitamente. A ideia, na minha visão, talvez algumas colocações semânticas e de texto aqui na lei deveriam ser retomadas, mas eu acho que, de maneira geral, é você ter, inclusive, o embasamento de uma lei estadual para que você possa abrir algumas considerações para que a gente possa fazer as adequações municipais. E sem essa alteração na lei orgânica, exatamente, mas com regras e com especificidades também, a gente não vai conseguir mudar nada, Valtinho. Então, perfeito. Eu acredito que a redação disso aqui precisa ser melhorada. Porque isso aqui abre uma gama de situações, inclusive negociações de áreas que são do município, de áreas que são públicas, que é da população. Da maneira como está, eu posso trocar por uma outra área, eu posso ceder para qualquer interessado. Não, mas a partir do momento que, se você, e eu também acho que aqui, eu já fiz até uma anotação no parágrafo 3º, onde a Maria menciona, das audiências públicas, da participação popular, é lógico que a audiência pública, tanto executivo quanto legislativo, ela tem o mesmo chamamento, que é chamar a população. Mas eu acho que aqui poderíamos ter um filtro melhor com audiências públicas do Executivo e do Legislativo, de ambos os poderes. Mesmo certo? porque a dona Maria colocou, né, ela como aposentada, eu como profissional liberal, então eu tenho essa flexibilidade para poder estar aqui. Mas se eu estivesse trabalhando numa empresa formalmente, eu não estaria aqui discutindo essas questões. A questão de horário é uma questão secundária que eu acho que tem pertinência, sim, porque eu acho que nesse horário da tarde, inclusive a gente já vem questionando, inclusive a própria realização das sessões às 16 horas, que desde o primeiro momento, quando nós entramos na gestão, contestamos e não houve nenhuma adesão à mudança de horário. Mas eu acho que é uma questão secundária. Eu acho que, a princípio, se nós fecharmos esse projeto de lei com essas considerações, abrindo essas prerrogativas, mas fechando com que a pontualidade que você fala, ou o Jorge fala, de estar vindo esses projetos dentro dessa nova prerrogativa, que eles vão passar pelo Legislativo e vão passar por audiências públicas. Perfeito. Aí a gente consegue ter uma visão clara daquilo que está sendo discutido. E como ainda não temos o levantamento das áreas, mas sabemos que elas existem, sabemos que existe uma necessidade de algumas modificações, porque tanto o município ele é dinâmico, assim como as leis também devem ser dinâmicas. Então, eu creio que se a gente der uma reconsiderada aqui no texto, eu acho que não tem muita dúvida, sendo que vamos ter ainda um embasamento numa lei estadual que tem umas certas prerrogativas que, se forem bem analisadas e bem colocadas com estudo de viabilidade, realização das audiências públicas e realização de compensação nos casos de alienação, enfim, nesse estudo que seria precedente a qualquer idealização ou efetivação do Executivo, eu acho que a gente chega num consenso. Não, que se faça o estudo e que se façam novas audiências públicas para discutir o que for apresentado.
Mas eu acho que é exatamente isso. Se todo mundo que chegar tá num consenso, eu não sou contrário à aprovação. Eu queria só deixar um detalhe, Cecília, antes disso. Registrar o vereador Léo primeiro. Obrigado pela presença. Fique à vontade também. Acho que é importante isso que é colocado. Todavia, lembrar que os projetos virão, possivelmente, individualmente para essa casa. Não vai vir um projeto que nem, aqui não está dizendo, a partir de agora todas as áreas serão desafetadas a critério executivo municipal. Não. Serão desafetados, alienados ou cedidos, como se diz, ou compensadas a partir, e cada uma delas tem que vir individualmente por lei específica. É exatamente esse ponto que eu queria explicar. Não existem projetos específicos, porque hoje não há possibilidade de qualquer alteração. Quer dizer, como a gente vai fazer o projeto em cima de uma suposição? Então, a necessidade de alteração da lei para que se possibilite fazer os projetos específicos e encaminhar um a um. Então, não tem como a gente encaminhar uma lista, um rol de projetos, e a gente vai estar fantasiando, porque a lei não permite hoje. Então, primeiro, a lei precisa permitir que existam esses projetos para depois serem efetuados e encaminhados, um a um, para análise individual. É essa colocação que eu fiz, porque se a gente tiver num consenso de que a lei pode ser alterada mediante todas esses indicadores aqui, que a gente possa ter a garantia da participação popular, de ter um embasamento numa lei estadual, que também tem, que a lei estadual também ela não estaria vigorando se não tivesse alguma abertura para que se pudesse ser efetivada. E algumas alterações aqui colocadas ou como emendas aqui dentro das próprias comissões ou dentro do próprio executivo enviar essas emendas, eu acredito que todos esses questionamentos são sanados. Eu acho que se a gente não colocar uma viabilidade de alteração, sabendo que dentro das possibilidades de negociação com essas áreas e de implementação desses projetos forem viáveis, a gente faz uma estagnação dentro de uma lei que não pode ser mudada e a gente não consegue fazer mais nada. Eu acho que o próprio Conselho das Cidades, ele vem trabalhando algumas coisas, ele tem uma participação efetiva dos segmentos da comunidade, assim como o CONDEMA, mas eu acho que tem que ter uma conciliação para que a gente possa avançar dentro das políticas novas que estão sendo implantadas aí para o município. Joca, depois Maria. Eu gostaria de alertar... Joca, só um instantinho. Pois não? Dá licença, só um minutinho. Essas audiências públicas é exatamente para a gente entrar nessa conciliação, para a gente pegar uma linha de raciocínio que possa, lá na frente, ou deferir ou indeferir o pedido. Claro, mas eu acho que isso é importantíssimo. Talvez esse primeiro momento ao qual a Maria e o Walter se colocam, Cecília, é que talvez antes desse projeto até ter vindo para a Câmara, pudesse ter sido uma consulta pública para que pudessem ser discutidos, elaborados antes da formatação da lei, para que já tivesse toda essa questão de texto e legislativa já assim apropriada para que entrasse o projeto de lei, ok? Agora, já que nós já entramos com a carroça na frente dos bois, eu acho que agora é uma questão de bom senso para que a gente possa se adequar, ter um consenso e que a gente possa avançar nesse processo e que o município e a administração não fique prejudicada nesse avanço de regularizações e de adaptações e adequações que a gente vê mencionados aí. E que venham, a partir daí, com projetos específicos e que haja a consulta popular através das audiências. Ok? Eu gostaria de colocar a data nossa da lei orgânica, da promulgação, é de 1990. 89, 90. 90. 89, 90. 2 de abril de 90. A minha preocupação sempre, é claro que quando essa lei foi promulgada, a realidade, tanto da legislação urbana, quanto a legislação, de uma maneira geral, com relação à Lei 6766, né, que regulamentava, na época, os loteamentos, os parcelamentos de solo, ela tinha uma dinâmica e uma preocupação. Qual era?
as cidades eram uma urbe. Havia realmente uma leitura da cidade de convivência, aonde o espaço natural, ele fazia parte do nosso quintal, né? As nossas casas eram chácaras, não eram somente casas, né? Os nossos córregos, a gente descia lá para pescar, né? Havia uma realidade, vamos dizer, através realmente do impacto da migração, da imigração, da ocupação do espaço urbano, que foi realmente uma catástrofe, onde todos queriam pegar um pedacinho, e nós, inclusive, autorizamos pessoas a construir em cima de rio. Não é ao lado, em cima. Por quê? Não havia essa preocupação, não havia essa leitura. As pessoas estavam chegando da zona rural, né? A demanda social, ela teve um impacto total vamos dizer, no desenho da cidade, né? A partir daí, foi criado o Estatuto da Cidade. Em 2001, é a Lei 10.257, que começou a criar instrumentos de ocupação, de legislação, e exatamente de você fazer com que a cidade tivesse alguma opção para que realmente essas áreas chamadas públicas tivessem alguma utilidade, porque muitas foram doadas, entre aspas, num processo de loteamento, sem critério técnico nenhum. Não havia corpo técnico para analisar isso. A prefeitura recebia, protocolava, né? A Vigilância Sanitária de Campinas aprovava e voltava o processo e ia para o cartório registrar, né? Até pouco tempo, quando nós assumimos a prefeitura, né, em 2005, não havia nenhum processo, ou nenhum, vamos dizer, quase processo de regularização ou de cadastramento, né, dessas áreas, né? Aí que fomos atrás do cartório para começar a levantar as áreas, quais eram. Então, realmente, a prefeitura ela tem uma dificuldade nesse aspecto de situar essas áreas e localizar essas áreas e ter o controle dessas áreas, porque também nós não temos um georreferenciamento, um geoprocessamento completo, que parece que está sendo objeto até de licitação, para que a gente tenha realmente o mapa, o diagnóstico e o raio-x real da ocupação nossa da cidade, né? Então, eu vejo, primeiro, nós temos que fazer realmente uma leitura nova de algumas legislações para atualizá-las, sem descaracterizar, né, nem desvirtuar o objetivo principal. É de deixar que o poder público tenha alguns instrumentos para melhorar a qualidade de vida e da situação de algumas situações. Segundo, eu não estou vendo nessa proposta um projeto guarda-chuva, no sentido que se faz uma legislação e pega essas áreas e se resolve. Eu estou entendendo que é simplesmente pedir uma autorização para o legislativo modificar essa legislação específica para que se possa iniciar esse trabalho. O trabalho não se iniciou. E não pode iniciar porque não está numa lei que regulamente nem autorize isso, né? E que, se eu estou entendendo bem a proposta daquilo que a Maria colocou na mensagem, que cada projeto é um rito, é um processo específico que tem que ser a audiência pública do Executivo, tem que ter a audiência pública do Legislativo, tem que passar pelos conselhos, para que essa proposta tenha uma lei específica para aquela alteração. Então, ela está de uma certa, vamos dizer, a cidade, né? Entendo a preocupação que a Maria está colocando, porque ela realmente sofreu isso na carne, né? Continuamos sofrendo. Mas é uma particularidade que tem que ser respeitada. Mas nós temos uma cidade. Exatamente. Nós temos uma cidade com muitos problemas, uma situação geográfica complicada, né? Um sistema viário do século XVIII, né? E com um impacto não só local, mas regional muito grande, né? Então, a dinâmica da cidade, eu digo, existe uma outra Bragança dentro de Bragança.
Então, é importante a gente estar atento a uma, eu não diria uma modernização da legislação, mas uma transformação de alguma legislação, porque o nosso próprio plano diretor, ele não está desatualizado. Ele está no sentido que ele tem que ser, a lei, ela não é um engessamento do processo, mas é um direcionamento do processo. O que nós não podemos é fazer com que as leis beneficiem algumas pessoas, alguns grupos, mas temos que fazer com que elas beneficiem a comunidade. E se ela vai beneficiar a comunidade e isoladamente vai passar por todos os ritos legais, né, ela é prudente. Ela é prudente. Antigamente, essas áreas que eram colocadas como área verde, hoje é um monte de capim. Ela não é uma área verde. Ela é uma área verde no papel. Né? Alguns sistemas de lazer é mais barroca do que realmente o sistema de lazer. Então, será que é conveniente que essa área de lazer, que é uma barroca, e que não cabe nenhum balanço, talvez não tivesse condições de ter uma outra área mais apropriada para essa comunidade? Então, este olhar, vamos dizer, maior, que eu gostaria que fosse se considerasse nessa avaliação. Na realidade, o desenho da cidade, um pouco na contrapartida que o Josemildo colocou, eu não concordo no sentido seguinte: nós estamos caindo na tentação de desenhar nossas cidades para os carros, e nós temos que inverter esse processo. A cidade, ela é feita, ela nasceu para as pessoas. Para as pessoas. Tudo que for possível fazer com que as pessoas tenham mais acesso à qualidade de vida, né, nós temos que considerar. O carro hoje, para nós, ele é o bandido da coisa. Né? Então, nós vamos cada vez abrir mais avenidas, mais estradas, e nós não melhoramos o transporte público, por exemplo. Né? Cortar praças. É? Cortar praças. Às vezes temos que cortar uma praça para colocar realmente um terminal urbano, por exemplo. Será que às vezes um terminal urbano não vai trazer mais benefício àquela comunidade do que uma barroca que está lá como um sistema de lazer? Um exemplo. A comunidade tem que ter esse acesso a essa discussão. Ela tem o direito e a obrigação de participar desse processo. Né? Então, essa é a minha contribuição, no sentido que eu acho prudente a lei, desde que obedeça esses ritos. Porque cada processo vai exigir um posicionamento, a comunidade tem que estar de acordo, pelo Estatuto da Cidade, né? E o Estatuto da Cidade prevê vários instrumentos de modificações de lei urbanísticas, visando sempre a qualidade de vida e o benefício para aquela comunidade. Parece que nós estamos, às vezes, distantes, a gente não sabe que, às vezes, uma ruazinha, uma viazinha, uma ponte, vai fazer um benefício imenso àquela comunidade. Não, às vezes, a gente não tem a noção, o olhar, talvez, maior para a cidade. Né? E a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, prevê isso. O Estatuto estadual, ele é mais restritivo em algumas ações. E o município, ele tem que ter, não a questão da restrição da lei, e sim a importância da lei. Né? Às vezes tem leis que a letra, ela está dizendo alguma coisa, mas o espírito do legislador não foi bem naquela linha. E aquela lei toma um rumo que, de repente, é o que está valendo é a letra. E nós começamos a perder um pouco a visão da pessoa que habita, da pessoa que mora, da pessoa que necessita de ter acesso aos bens públicos, ao hospital, à escola e tudo mais. Né? Então, eu fico preocupado um pouco nesse sentido, né? De nós começarmos a particularizar muito e perdemos um pouco o olhar da cidade que a gente gostaria, da cidade que nós gostaríamos de ter. Eu gostaria de considerar também,
emendando a fala do Valtinho, que a gente há de considerar que as audiências públicas, independente de horário ou a proposta, o próprio cidadão ele não tem a cultura da participação. A não ser que em algum tema específico que tenha um viés político ou alguma mobilização mais específica, o cidadão ele não tem a cultura de participação dentro de todos os processos que a gente vem querendo avançar para o município. Então, independente das áreas de prerrogativas das audiências, a gente tem uma participação de uma minoria. Então, nós temos, hoje tivemos a presença aqui da Maria, que já veio bastante encaminhada com os seus questionamentos, mas, normalmente, nem as pessoas têm essa participação. Você é uma pessoa engajada na questão ambiental, que também tem essa preocupação, e eu acho super válido, mas, a nível de conscientização popular, ela é bastante difícil, sim. A gente tem aqui frequentado audiências públicas totalmente esvaziadas, porque não existe interesse. O interesse, se ele não tem a conotação política de uma mobilização específica, ele não tem adesão. Então, até isso, eu acho que a nossa cultura tem que evoluir para que a gente possa ampliar essa discussão e aonde nós temos a maior fidelidade disso? Através dos conselhos. Os conselhos eles são munidos e formados por pessoas da sociedade civil organizada, onde eles têm uma amplitude de participação através de voz, não de voto de todos, mas que tem também essa possibilidade. Mas a gente não tem essa cultura realmente. Então, por mais que a gente queira aqui no Legislativo ampliar isso daí, tem uma adesão muito pequena. Não, concordo, eu sei dessa realidade. Mas seria muito mais coerente, mais propenso que essas audiências fossem realizadas após as 18 horas. Isso daria muito mais credibilidade para a audiência pública, isso traria um respaldo para todos os edis, para todos os vereadores. Então, eu acho que seria muito mais coerente, muito mais plausível a gente fazer uma audiência pública após as 18 horas. Porque isso dá uma segurança, não só para a audiência pública, mas para cada edil. Né? A população depois, mesmo que a população não participe, que não tenha essa participação efetiva, ela não vai poder alegar ou usar como desculpa o horário no qual foi feita a audiência pública. Porque se a gente sair lá fora hoje, no final de semana, por exemplo, e algumas pessoas questionarem isso, falar, eu não fui na audiência pública porque foi marcado às 3 horas da tarde e eu estava trabalhando. Ela tem razão. Não, a mesma coisa acontece nas sessões. Então, mesma coisa são as sessões. Às 4 horas da tarde, uma sessão de Câmara, para quem trabalha, fica completamente inviável. E é a casa do povo. O povo certeza. Só vai poder estar aqui depois das 18 horas. Com certeza. Porque o povo está trabalhando. Eu não tenho elementos para avaliar isso, até a própria casa deve ter, eu não vou aqui questionar, mas que se quando era às 8 da noite a participação popular era maior do que é atualmente. Eu acredito que não, mas não vou entrar nesse mérito. Outras questões, se fosse para avaliar tudo isso, temos que entrar hoje no critério da economicidade, é fundamental que se avalie isso, também avaliar o critério do desgaste dos funcionários, que eles eram obrigados a ficar aqui até 2, 3 da manhã, e às 8 tinham que estar batendo o cartão de novo. São várias questões aí que têm que ser colocadas em pauta ao mesmo tempo. Eu sei, mas eu, desde o início, a minha proposta era às 18 horas, pelo menos, para que pudesse haver uma participação. Eu não estou dizendo isso, estou só explicando o momento disso e não saberia comparar, até porque eu vinha em muitas sessões antes de ser vereador, era comum eu vir às sessões, e eu confesso que eu vejo que hoje, por incrível que pareça, ainda quando tem pouco, parece ter mais do que tinha à noite. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou debater isso, porque eu não tenho elemento suficiente para isso. Tá, mas eu não tenho elemento suficiente para isso. Quero só dizer uma coisinha antes de nós. Alguma questão mais que fosse apresentada? Tá, Maria, vou passar já a palavra para você. Estou guardando. Tá. A Maria queria falar, até para a gente poder fechar a audiência, senão nós começamos a voltar na mesma pauta e retomar o mesmo tema toda hora. Não que não seja interessante, mas que já citamos isso. A proposta da Maria de que seja anexado o questionamento vai ser anexado, né, ao processo, para que todos possam avaliar com mais elementos o processo. Também deixamos também a liberdade para a prefeitura, Cecília,
apresentar alguns elementos que julgar convenientes e, se for o caso, apresentar as emendas necessárias ao projeto, né? E antes dele ir para a pauta. E depois, também abro a palavra aos demais vereadores, ao demais vereador, Léo, eu não vi que o Rafael tinha saído. Ao Léo, fique à vontade também. Nem todo mundo alcança o limite do horário das audiências, mas nos perdoem, porque nem todos podem estar presentes o tempo todo. Sim, fique à vontade, Maria. Eu tenho uma observação aqui, como eu já tinha falado, eu queria primeiro algumas respostas, né, porque que justificassem de fato, né? O Joca falou uma coisa, acho que disse o que você falou, que não tem como fazer esse levantamento, mas você disse que a prefeitura vai fazer, né? Então fica meio são duas coisas diferentes, o levantamento dos imóveis e o projeto nos imóveis. Então ele falou uma coisa, eu falei outra. Tá. Eu também acho que o Joca saiu. Eu também concordo com ele. Tem que olhar a cidade, olhando a população que reside nela, né? Tem vários estudos aí que demonstram bem isso. Acho que o Walter é mais para falar sobre isso, né? Ele tem mais experiência, conhecimento, né? E realmente nós não temos que ficar procurando coisa assim, então, para amanhã, porque são assuntos que vão ficar ali, são da lei orgânica. Eu tenho uma questão aqui. O que são os sistemas de lazer? O sistema de lazer existe a definição dele no plano diretor. Sim. São áreas áreas públicas, logradouros públicos, destinados à recreação e lazer da população. Eu estou dando uma definição simplista, mas existe a definição completa no plano diretor. Então, a área de lazer é uma área que é destinada à população para praticar esporte, para caminhar, para brincar a criançada. Isso é área de lazer. Sim, sim. Tem a definição completa no plano diretor, não vou saber se tem algo a mais. Basicamente é isso. Então, só que aqui ele está dizendo que essa área também poderá ser trocada, cedida, não sei o quê. Nos casos, por exemplo, que o Joca disse, um sistema de lazer no meio de um talude. Essa área não está sendo destinada para a finalidade dela. Ela é importante existir? Então, e de repente, aquela área, é melhor trocar aquela área que dá para fazer, sei lá, algum empreendimento comercial, por uma outra área na mesma imediação que dê para se implantar um sistema de lazer. Isso. Por isso que eu pedi que faça o levantamento. Por quê? Como é que você pode dizer que, como é que está aqui mesmo no projeto, mediante a disponibilização de outras áreas livres para implantação nas proximidades da área. Então, hoje teria que ter mais ou menos, você falou que é impossível hoje, vocês ainda não têm, né? Mas você citou aí, tem áreas que são assim. Apresente para a Câmara, essa área está aqui localizada. Mas aí vai ser instrumento dos projetos específicos. O que eles querem abrir nessa colocação da lei, nessa prerrogativa, é que tenha, ele já falou, ele tem essa abertura para que depois, eu acho que o que está faltando talvez seria um parágrafo único, alguma coisa, mencionando que a lei vai dar essa abertura, mas que cada projeto ou cada alteração vai vir por lei específica para que seja discutido e colocado de acordo com a especificidade da pontual, como o Jorge e o Walter colocaram. Eu creio que o Walter tem toda a razão quando ele fala da preservação dessas áreas verdes. Eu acho que o município tem, a qualquer tempo, independente de qual administração, levar em consideração isso. E na minha visão, Walter, eu acho que qualquer um de nós, tanto da administração, do executivo, quanto do legislativo, não tem nenhuma contestação com relação a isso. Eu creio que
como ele citou aí, de loteamentos que foram feitos anteriormente, eu conheço vários, inclusive, que foram doadas áreas, principalmente que tem vielas que ficam completamente inócuas dentro do loteamento, acabam sendo ocupadas ou por moradores, ou acabam virando, aqui eu entendo nessa questão de periculosidade e que não estejam a contento, porque são vielas que dentro de um residencial ou alguma coisa, acabam virando ponto de drogas, enfim, várias questões a serem discutidas especificamente, mas eu acho que se a gente contemplar no projeto alguma coisa que feche, que amarre nesse sentido, eu acho que é uma abertura que a gente só vai avançar para a gente poder estar regularizando e fazendo algumas adequações muito mais pertinentes para a coletividade. Essa é a minha opinião. Porque se a lei estadual admite algumas interferências ali, né? E que hoje o município nem sabe o que ele tem exatamente, ou ele não tem, né? De repente, um estudo mais detalhado mesmo, até poderia levar assim, tipo, vamos dizer, no momento hoje, isso daqui não tem a menor utilidade. Não sei, não é? Eu sei, eu acho que vai ter utilidade justamente pela justificativa. Vamos que vai esperar, poder, né, que venham vai poder, todas as respostas, então, né? esse levantamento, eu creio que nesse momento vai ser inviável de ser colocado. Agora, o que eu peço é que tenha uma amarração ou de uma emenda aqui do Legislativo ou do Executivo, que a gente possa fechar essa questão, que vá de encontro a essas colocações para ter a garantia de que a utilização dessas prerrogativas da lei estadual, tanto com a abertura da municipal, a gente possa avançar no município com questões pertinentes a essas regularizações. Eu acho que aí vem, eu acho que tanto o Estado quanto o município, eles querem avançar nessas regularizações para, inclusive, ter uma maior segurança desses usuários, desses munícipes que adquiriram seus lotes, que adquiriram suas áreas e hoje não tem estabilidade nenhuma. Eu acho que, para concluir também, se não me engano, desde 2013, a Luísa, quando estava lá no Patrimônio, ela vinha fazendo uma grande leitura de todo o zoneamento da cidade, no aspecto de ver quais são as áreas que a cidade possui, onde é que estão localizadas, qual a situação de cada um. E nós temos patrimônio municipal, é bom que nós temos ciência disso, que sequer tem matrícula. Né? Quantos? Deve ser inúmeros. Né? A maioria. E, consequentemente, vai, no que a Rita coloca, é muito interessante até, vai obrigar, na verdade, qualquer alteração que for feita, que aquele patrimônio também esteja documentado, esteja em ordem, regularizado. Né? Vai forçar o próprio município a isso. O próprio município vai ter que trabalhar e falar, vamos, para a gente poder fazer qualquer alteração, tanto a área que for supostamente recebida, quanto a que for colocada ali como disponível para outro tipo de equipamento, ela vai ter que estar regularizada. Além do georreferenciamento, que já vai dar um olhar muito mais amplo sobre a cidade e sobre tudo que se possui. Né? Mas acho que é importante continuarmos debatendo isso. Quero registrar a presença do Valdir Oliveira aqui. Valdir, obrigado pela presença. Só para nós fecharmos, quero agradecer a presença de todos. Maria, queria falar alguma coisinha ainda? Não, é que você colocou que esse assunto ainda vai voltar a ser debatido, porque também o Walter tinha feito uma observação, né, que esse assunto tem que retornar, não sei quando vocês pretendem uma outra audiência pública, né, que a gente possa estar aqui de novo para ver mais informações, mais o que tem mais de concreto, ou talvez até as emendas que tiverem, né? Porque fica meio assim, a gente vem aqui, fala um monte de coisa e pergunta algumas coisas, sugere algumas coisas e depois a gente não tem um retorno, parece que a coisa acaba por aqui às 5 horas e acabou, né? E a gente não quer isso. Não sei o que o Walter. Concordo, dona Maria. Eu acho bastante pertinente nesse sentido, de que se é uma audiência pública onde a população expõe as suas ideias e expõe as suas opiniões, nada mais coerente do que apresentar, então, a possibilidade de atender essas solicitações ou não. Se não for possível, que se justifique, que a gente possa, então, dar andamento
no processo legal dessa alteração. Só para ter conhecimento disso, Maria, o processo foi protocolado na Câmara no dia 19 de janeiro de 2016. Ele obriga, o projeto de lei de alteração à lei orgânica, emenda à lei orgânica, ele obriga uma tramitação por, no mínimo, o prazo de 90 dias. Então, isso quer dizer que ele não vai a plenário antes do dia 19 de abril. Antes do dia 19 de abril. Claro, tem que ser avaliada a viabilidade, a partir até, se houver emendas, tudo mais, de uma nova audiência pública, né? Havendo emendas, se contempla, e ainda tem que passar pelas comissões. E as próprias comissões poderão realizar, trazer, convidar, tanto o secretário quanto a sociedade civil, a participar dessas discussões, uma a uma, quando passar pelas comissões, né? Então, inclusive, haverá várias oportunidades para a comunidade se manifestar ainda. Inclusive, gostaria que sugerissem outras classes, né, interessadas no tema, que pudessem, convidassem para participar dessas audiências. Né? O CREA, o arquiteto estava representado pelo Joca, né? Mas que pudessem chamar outras entidades que pudessem participar e compartilhar do conhecimento que cada um possui dentro do tema. Certo. Mais uma coisa a ser acrescentada? Dirce, por favor. Vou ser bastante rápida, até porque, na realidade, eu assino embaixo do que a Maria falou, Walter também, em parte com o Joca, e o secretário alguma coisa também. Mas o que eu percebo é que esse projeto está muito generalista, e a coisa não pode ser assim. Projeto muito generalista, eu defino como um cheque em branco. E uma colocação que eu faço. Nós temos, sim, muitos loteamentos urbanos. Quero acreditar que, nessa parte de loteamentos urbanos, muitos, ou diria até, quem sabe todos, estão aprovados na prefeitura com a sua respectiva área verde, institucional, não importa o que seja. Eu entendo que nessas áreas desses loteamentos não podem ser mexidos também, independente da área. Mas, Dirce, existem alguns loteamentos que são muito antigos e que eles ofertavam, como foi colocado, algumas áreas que não necessariamente eram áreas apropriadas para áreas verdes ou de lazer, que eram apropriadas para a função final da área verde e da área de lazer. Então, eu acho que a maioria deles, inclusive, que foi registrada em cartório nas ocasiões, não tem essa fidelidade da função específica. Mas o que eu estou colocando, Rita, é que se esses loteamentos foram aprovados pela prefeitura, que deve ter sido... Mas eram outras diretrizes, e que hoje, e as diretrizes elas vêm mudando. Eu tenho acompanhado no Ressolo algumas alterações que têm sido feitas, que elas têm uma base de uma legislação estadual, porque tem vários, o Walter deve inclusive saber disso, tem várias avaliações e licenças que são feitas não só pelo município, e que a todo momento elas estão mudando. Muda a administração, inclusive no Estado, do governo do Estado, mudam-se as diretrizes para que se possam ser feitas essas regularizações. Então, tem Ministério Público envolvido, nas ocasiões, o próprio cartório, que não tinha essas diretrizes definidas, eles registravam as propriedades, os lotes, enfim, e não tinham a capacidade nem a dimensão do que a lei abrangia. Então, tem muita coisa a ser adequada ainda, que eu penso que, com essa legislação dando um pouco mais de abertura, com certeza, volto a repetir, pontualmente, que os projetos voltem para essa casa para serem discutidos, eu acho que a gente vai avançar bastante nesse processo. Um outro fato que me preocupa é a questão da ocupação das vielas sanitárias. Eu acho que quando as vielas começaram a surgir nos loteamentos, para minha cabeça, já foi um grande avanço, porque a partir do momento que você tem essas vielas, você está tirando o esgotamento sanitário, mesmo o pluvial, do quintal das nossas casas, debaixo das nossas casas, porque as casas antigas sofrem com isso.
Então, eu acho que, em vez de pensar em ocupar as vielas, elas têm que ser preservadas, porque ali está o escoamento do esgoto, está o escoamento das águas pluviais. Eu acho que, de forma alguma, a viela sanitária deve ser ocupada. Às vezes elas já estão ocupadas, e, ao contrário, então, elas têm que ser desocupadas. Exatamente, porque viela sanitária é de utilização pública. É de quem mora ali que está usufruindo. Tem muita coisa a ser repensada. Existem casos, no caso específico das vielas, que elas não têm mais rede. Então, quando se fala assim por exemplo, de um processo aí de troca, de permuta de uma viela que não está tendo mais sua função. Logicamente, uma viela que existe tubulação, não dá para ir para esse caminho, porque ela tem uma função. Então, quando se fala nisso, são as vielas, e uma boa parte delas deixam de ter a função. Na época, a tubulação passava por elas, e com o tempo elas foram alteradas. Então, nem todas as vielas... E por que foram alteradas? Para a melhoria do sistema. É caso a caso, não dá para dizer genericamente. Tem que ser caso a caso. Boa pergunta. Então, isso é que tem que ser estudado. Quer dizer, enquanto não há possibilidade, não adianta se fazer um estudo do destino da viela. Se não há possibilidade, porque existiria um estudo nesse sentido. Porque se abre a possibilidade de ocupação dessas vielas, essas vielas vão ser inseridas, então, no quintal de cada um. Porque não tem outra utilização. Para que você vai utilizar uma viela? Viela tem o quê? 3 metros? Quantos metros tem uma viela? É uma possibilidade. 3 Desde metros. que a viela não tenha função, seriam inseridas não tenha nada público. No lote de cada pessoa que está na divisa com a viela. Não vejo outra utilidade, a não ser criar um sistema de lazer na viela. Uma arborização, um sistema de lazer. Seria interessante, algo nesse sentido. É impressionante, as pessoas... Tem muitas vielas que, inclusive, já estão ocupadas. As pessoas ocupadas. se sentem tão separadas do meio ambiente, né? Mas a gente não entende que a gente faz parte disso. Mas tem não vielas é só ocupar em alguns loteamentos, tem vielas que já estão incorporadas pelos terrenos. Então, mas estão incorporadas irregularmente. Irregularmente, exatamente. Então elas devem ser desocupadas. Elas devem ser desocupadas e não legalizadas. Bom, aí é uma questão pontual. Uma questão pontual de estudo de caso a caso, se ela tem a função pública, se não tem. Perfeito. Para saber o que destino dá a cada caso. Por isso, da lei ser genérica, porque ela direciona a se estudar caso a caso. Não dá uma permissão geral, porque cada caso é um caso. Tem viela que vai ter função a função original de escoamento ou de passagem, tem viela que perdeu toda a sua função. Então, tem que ser um estudo caso a caso. Mas concordo que se a gente criar um sistema de lazer numa viela, seria muito mais... traria muito mais benefício do que incorporar isso ao próprio imóvel? Essa é uma possibilidade. Por isso que uma caso ideia. a caso. Desafetando pode ser feito, né? Então, mas essa viela continuaria sendo uma área pública. Sim, ela pode ser, por exemplo, uma pessoa que ocupou uma viela e que tenha uma utilidade como sistema de lazer, pode ser solicitada a desocupação e ser implantado no sistema de lazer na viela. Isso não está dispensado na proposta da lei. Mas eu continuo deixando a minha pergunta inicial, que foi essa: o loteamento devidamente aprovado pela prefeitura, ele pode ser alterado com essa lei genérica? Esses tipos de áreas, sim. Esses tipos de áreas que estão sendo colocadas ali, Mas sim. Então você estará anulando a aprovação desse loteamento pela prefeitura? Na verdade, assim, a legislação muda. Hoje a gente tem uma discussão. Pensar assim o tempo todo, a legislação muda, a legislação não fosse muda. Isso, não teria a reforma da Constituição Federal, a questão da função social da propriedade que surgiu em 88. Cada caso é um caso. Exatamente. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, eu vou num loteamento, de repente eu acho por bem que eu vou tirar aquela viela do loteamento sem a necessária autorização dos condôminos. Mas não é isso que está na lei. Não é isso que está na lei. Eu acho na lei que fala de apresentar estudos, audiências públicas, etc. Que já estão regularizados, então tem que revogar a aprovação. Presidente. Ô, Zazi, mas aí vai ter que passar pela Câmara, não vai? Tem que passar pela Câmara. Cada caso, cada processo, cada viela, cada sistema de lazer. Cada um com uma lei específica para cada coisa.
ela comentou agora, então não é o prefeito que vai chegar, vai ser destinado tal viela. Não. Não, vai passar pelo... que eu entendi, eu acho, deve ser isso, né? Vai passar pela Câmara, não é isso? Tudo Sim. pela Câmara. Tudo um caso a caso. Acho importante que sejam colocadas essas questões também. A questão do olhar da viela. Existem algumas questões que são bastante interessantes. Há vielas que eram uma obrigação do próprio comprador deixar ao fundo do terreno. Vou dar um exemplo antigo, lá na Planejada 1 e Planejada 2. Lá era as próprias pessoas, o próprio morador, o próprio comprador, ele era obrigado a deixar 3 metros de recuo no fundo do seu terreno para esgotamento sanitário. O que aconteceu? Quando foi implantado as melhorias públicas, ali nos anos de 93 para frente, foram implantadas melhorias públicas, já foi feito todo o esgotamento sanitário pela frente, pela rua de frente do terreno, e ignorou-se a faixa que havia reservada no fundo dos terrenos. É óbvio que todas as famílias, isso posso dizer que 90% das famílias hoje ocuparam o terreno como um todo, visto que o esgotamento sanitário proposto inicialmente pensando como água pluvial e esgoto, no momento pensava-se apenas isso, foi feito nas vias, liberou a comunidade para construir. Então, a própria atitude do governo em permitir que fosse passado de forma diferenciada essa rede, propiciou a ocupação indevida do espaço. Esse é o grande problema, vereador. Isso continua acontecendo hoje. Se você for no loteamento, por exemplo, Vem Viver, existem áreas institucionais que estão sendo ocupadas. E ninguém está vendo isso. Esse é o problema. Então, lá na frente, nós vamos ter o mesmo problema que nós estamos tendo hoje. Por isso, Walter, que é importante estabelecer na lei, e está estabelecido aqui, a partir da lei estadual, uma data. Ou até podemos, se for o caso, retroagir ainda mais com essa data. Mas a lei não funciona se o agente positivo, o agente executor da lei não funcionar. Sim. A fiscalização precisa acontecer. Mas é importante não só em áreas institucionais, por exemplo, áreas de preservação ambiental, que a gente vê ocupações aí à vontade. Onde é que está a fiscalização? Então não adianta a lei ficar no papel se isso não é executado. Também, né? Eu não digo onde está, só onde esteve. Né? Onde esteve, onde está. Isso, em pleno 2015, isso continua. 2016, isso continua a acontecer. Né? Então, eu acho que o Poder Executivo tem sim que ser bastante perspicaz nesse sentido de fiscalizar efetivamente tudo isso que está acontecendo, fazer o georreferenciamento que precisa ser feito, identificar essas áreas, comunicar essas áreas a quem está no entorno, que o poder público possa ocupar essas áreas e fazer uso dessas áreas a qual elas são destinadas. Né? Da maneira como está, a gente corre o risco de criar uma situação lá na frente idêntica à que a gente está tentando resolver hoje. Sim. Não discordo disso, de modo algum. Né? Acho que tem que haver um policiamento maior nesse sentido. Né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nós temos ali a macrozona de proteção ambiental às margens do Rio Jaguari. Foi ocupada. Né? Ainda hoje é ocupada. Então, é uma zona que o plano diretor exige que seja 100% preservada. Então, é complicado. Às vezes parece que a gente está enxugando gelo. Mas não podemos dar um passo à frente. Né? Precisa dar esse passo à frente. Mais uma questão, Dirce, Walter, Maria, Léo, Rita. Mais alguma questão? Então, quero agradecer. Não vou repetir o nome de todos, sintam-se contemplados novamente. Não havendo mais manifestações, às 17h01, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a cada um pela presença. Tenham todos uma boa tarde.